Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, bom dia. Amanhã de terça-feira, dia 10 de novembro, a terça parte do mês, estamos concluindo, na data do dia de hoje. 10 horas, 16 minutos, temperatura em Caxias do Sul acima da casa dos 20 graus, estamos nos aproximando já dos 23 graus, o sol brilha na manhã desta terça-feira. A partir de agora nós vamos com mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Perfeito, Ok. Eu quero cumprimentar toda a nossa audiência. Muito obrigado a todos que vão chegando a partir de agora, integrando-se à nossa grande sala de diálogos, de conversas desta manhã. Estamos aqui todos presentes para mais uma edição dos nossos programas e, claro, aproveitar esta oportunidade para deliberarmos, falarmos sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e trazer diversas informações e notícias para que nós possamos fomentar estas informações dentro do ambiente do Sabe Caxias by Bitcom. Neste nosso ambiente nós não estamos sozinhos, nós temos ele sempre ao nosso lado, ele que divide a bancada, está na bancada virtual, mas ao mesmo tempo muito presente em nossa programação, trazendo suas contextualizações, seu ponto de vista, trazendo sua personalidade, trazendo também a sua presença e suas análises. Nós estamos falando dele, Miguel Brambila, que a partir de agora nós cumprimentamos com um bom dia todo especial aqui em nossa programação. Miguel Brambila, seja bem-vindo. Bom dia a você, Miguel. Bom dia, Edinho. Bom dia a todos, queridos e queridas, amigos, amigas de Sabe Caxias by Bitcom. Esta programação que cresce todos os dias com conteúdo inteligente, com conteúdo digital. É um prazer sempre, Hoje eu estou com a musicalidade, Tô com aquela musiquinha na cabeça, Edinho. Todo dia é dia, toda hora é hora. Conhece essa música, Edinho? Bom dia. Bom dia. Bonita canção que tu está cantando pra gente. Mas nós vamos agora ter muitas informações a partir de agora, Miguel Brambila, para trazer, e colocar e expor ao nosso telespectador, mas eu gostaria primeiramente que você nos trouxesse, logo após as suas primeiras observações, ou se quiser contextualizar algo a mais a acrescentar, trazer para a gente já o nosso momento de sabedoria, para nós colocarmos já um pensamento, uma pontualização de um pensamento mais filosófico, mais cadenciado ou expressivo, nesta manhã, para nós depois mais darmos seguimentos, que hoje tem bastante informações a ser trazidas e a vacina chama a atenção mais uma vez, do nosso povo nacional, e a partir desse momento abre espaço também e precedente para nós deliberarmos sobre tudo isso, trazer ponto de vista, colocar nas redes sociais, a expressão do pensamento, para que as pessoas possam refletir e meditar sobre tudo isso que está acontecendo. Nós primeiramente vamos ao nosso ponto de vista, ou melhor, nosso ponto de reflexão, nosso momento de meditação aqui das manhãs, Miguel. Edinho, a persistência e o ponto de vista estão diretamente ligadas. Você precisa acreditar em si próprio. Eu diria isso como dica de sucesso. Muitas pessoas desistem rapidamente dos seus sonhos, e sejam eles quais forem, de terminar uma faculdade, de ter uma carreira artística, de escrever um livro, de encontrar um casamento, de comprar uma casa. Desistem e seguem outros caminhos, vivendo por viver. O ponto de vista é importante. Nós estamos, no Brasil, amadurecendo com relação à idade do corpo, Muitas vezes se acha que com 30, 40 anos você já é um velho. E a vida é muito mais longa. Conheço pessoas saudáveis com 90 anos que estão ativas, lúcidas e trabalhando.
Então, nunca desista, persista, não importa a idade que você chegue ao seu objetivo, o importante é chegar, né? Como dizia sempre o Raul Seixas, não é? Que é preciso, é chato chegar ao objetivo num instante. Então, a persistência é uma virtude. Quem não persiste, não resiste, não aprende. Eu daria essa dica. Continue a nadar, vamos vencer e venceremos também esta pandemia, Edinho Soares. Bacana, tá aí, Miguel Brambila fazendo suas primeiras exposições, né, e já preparando para... Essa seria, então, a nossa reflexão de hoje de manhã, Miguel. Você vai querer contextualizar, né, como essa na reflexão, ou a gente vai ter o nosso momento de reflexão hoje? Não, até porque eu não achei o livro, né? Então tentei te aplicar, mas tu não caiu. Então tá bom. Não, mas é bacana, Miguel Brambila, porque sabe que daria para nós refletirmos hoje? Eu não sei, Miguel, eu posso até mesmo não ter tarimba ou ser ingênuo ou ser inocente, né? Eu ser muito ingênuo, talvez eu seja isso. Nós ouvimos falar, é nos colocado, é nos desenhado que a saúde estaria acima de qualquer coisa quando se fala de uma nação, né? Não sei se você também faça a mesma observação. Esclareça-me, talvez me tire desse quarto escuro do qual estou, porque eu preciso ver a luz para poder entender tudo isso. Mas eu nunca ouvi falar que tendenciosamente a política infiltraria-se até mesmo nas decisões de vida ou morte das pessoas, que é o caso do nosso país, que é essa decisão, né, de paralisar sem um fundamento forte e conclusivo de fato que se deve parar e dizer que a tal vacina tem que se parar. Eu fico muito temeroso quanto a isso, Miguel Brambila. Eu não sei se eu estou num quarto escuro fechado e não estou vendo a realidade. Eu gostaria de que você me trouxesse para a luz, me colocasse de volta na rota do bom caminho. Ou talvez eu não esteja tão perdido quanto acha que estou, preciso de esclarecimento. E eu acho que muitas pessoas do nosso povo nacional estão com esse sentimento. Né? Eu acho que agora politicagem na saúde, num país como o Brasil, é temeroso, Miguel. Como é que você observa tudo isso? Você está falando da Coronavac, da suspensão por parte da Anvisa dos testes que não estão bem transparentes do porquê. É isso, não é, Edinho? Isso, correto. A Anvisa suspendeu e você falou muito bem. Quando, algum tempo atrás, começávamos a conversar sobre essa questão da vacina da China, do negacionismo, quando o Bolsonaro disse que não compraria a vacina da China, e a troca na Anvisa, como fez no IBAMA, né? E assim por diante. Eu vejo isso como uma atitude ditatorial. Assim como na Rússia eles estão enfiando goela abaixo uma vacina sem comprovação, e os dados, portanto, nunca serão claros de quantas pessoas morreram na pandemia ou não. Vemos isso como uma atitude ditatorial. Mas já vimos esse filme, porque podemos emendar nessa questão da vacina com a pauta que está aí na nossa linha, que Bolsonaro diz que não fala com o vice-presidente. Já vimos esse filme, já sabemos como ele acaba, aqui em Caxias do Sul. Aliás, Caxias do Sul é laboratório para muita coisa, né? Politicamente. E tivemos todos aqueles problemas desde o primeiro dia das brigas entre o Daniel Guerra e o seu vice. E várias vezes o próprio vice tentando aplicar o impeachment assim que tomaram o poder. E fechando os gabinetes e brincando de não brinco mais. Bolsonaro tem o mesmo nível de infantilidade. Ele diz aí, você pode, se tiver acesso à notícia aí, Edinho, você pode inclusive contextualizar com relação às declarações do Bolsonaro, porque o Mourão disse que sim, que o Brasil vai comprar a vacina da China, e o Bolsonaro veio ao público dizendo não, nem fala com ele, né? Então isso tudo aumenta a teoria da conspiração e o infantilismo nacional. Eu vou fazer um seguinte análise aqui, né? Antes de nós aprofundarmos e estendermos também a esse tema que é muito importante, é importantíssimo, o que vem mostrar, o que está escancarado para todo mundo ver, mas o pessoal talvez precisa de um ligar de um botão para que se acione definitivamente para esse contexto que você está apresentando. Eu observo que poderia ser até de certa forma tendenciosamente há questionamentos nas redes sociais que mexem com o emocional do presidente da República.
mexem diretamente com o seu emocional. E a partir do seu emocional alterado, ele contextualiza posições ou ideias ou tendencionismo sem refletir ou sem pensar muito bem, né, no primeiro momento. Mas é visível, é notório que ele defende sua forma de expressão, mesmo que não esteja adequadamente correto ou está incerta, mas defende sua posição, né? Inclusive, agora aparentemente fez todo um jogo, toda uma manobra para poder expor, né, para poder consolidar a paralisação definitiva de tudo isso. Eu estou me baseando no que foi dito, até mesmo há informações que em entrevista à TV Cultura, quem está hoje presidindo a Anvisa disse, olha, não tem nem clareza para testar o porquê foi mandado paralisar. Mas veio a ordem, mandou paralisar as vacinas. Aí você vê que tendenciosamente carrega-se uma questão política. Eu não estou dizendo que tem que ser vacina A, que tem vacina B, tem que ser vacina C. Tem que ser todas as vacinas que se comprovem de verdade a eficácia comprovada por índices científicos de que elas funcionam. Não podemos melindrar e apontar que A, B, C, D, F. Tem que permitir-se que venha uma comprovação e uma tese, e nada que refute a garantia ou desateste a qualidade de um determinado produto. Tem que deixar que profissionais têm que estar por trás de tudo isso. Como sempre tiveram em todos os segmentos do que nos configura como nação hoje. Tudo que nos coloca hoje tem selos da Anvisa que nos garante medicamentos. Inclusive agora tem o spray, né, que é nasal, que as pessoas vão poder usar para quem tem problemas depressivos. Então a Anvisa está por trás de tudo que se... desde um remédio que você pega na prateleira, que um farmacêutico tem autorização para te entregar, um tarja preta, não tarja preta, tudo tem ali um selo que comprove tudo isso. Então significa que existe um instituto que faz a controladoria de tudo isso. Mas quando se manipula esse instituto, eu fico temeroso, eu fico inseguro, eu fico com medo, quando essa agência ela é manipulada por questões políticas, é temerário. Ainda mais por quem não tem prerrogativas de conhecimentos em área de saúde, ainda mais do que não tem a prerrogativa de tudo isso. Agora, fazendo a ligação com um assunto muito importante que você quer entrar, que é interessante também de se pautar, que é interessante de se pôr à mesa, é visível que o vice-presidente parece que está se afastando, nós não os vemos mais juntos, nós não os vemos caminhando, as informações entre ambos são, por assim dizer, desencontradas, um fala uma coisa, outro fala outra, né? Nós temos num país, nós estamos vendo as coisas acontecer, se você não percebeu ainda, perceba que nós temos o vice que está contrapondo o presidente. Parece que eles não estão sentados, parece que eles não estão dialogando, parece que não estão traçando as metas, parece que cada um tem uma visão de um Brasil diferente, uma visão de um encaminhamento diferente. Miguel Brambila, eu quero ler esta nota, né? Esta nota que está aqui com a gente, que acho que é muito interessante nós já trazermos, né? Esta nota, né, que está presente, eu gostaria de trazer o Sul, né? Está no jornal O Sul, está do grupo de redação do jornal O Sul, que traz assim, Bolsonaro diz que não trata de nenhum assunto com o seu vice-presidente, o Hamilton Mourão. O presidente da República... Eu acho que... Oi, Miguel, por gentileza. Que a manchete já fala por si, né? Sim. Eu acho que é o suficiente para que contextualizemos que é a questão que já para não sermos redundantes com a nossa audiência, que é o que tu comentaste, que já colocamos, que é justamente a questão da divergência com as declarações da compra da vacina. E aí Bolsonaro, enfim, resumindo essa questão aí, para que a gente dinamize o assunto, é justamente, ele diz que não trata nem esse assunto, nem outros com o Mourão. Então, resumindo, o Mourão é a pedra no sapato do Bolsonaro e assumiu o Mourão as dores do exército brasileiro, sendo que o Bolsonaro humilha os generais e pode demiti-los, mas o Mourão não, porque ele é o vice-presidente. Então, está toda a questão posta como aconteceu em Caxias do Sul. O vice não pode ser demitido, né? Não se tratava de generais. Aí, neste caso, o Mourão entra na cota de defesa do exército brasileiro, que se partidarizou no governo Bolsonaro em parte, e não pode, né, agora livrar a instituição de Estado e não de governo. Bolsonaro achou que podia, é um infantil, né, é um ditadorzinho,
e um genocida. Segundo alguns aí, o professor Marco Villa, por exemplo, ele vai acabar ou em Bangu 8 ou no Tribunal de Haia. A Anvisa não pode ser paralisada por decisões políticas, mas o brasileiro paga pela passividade, né? Onde é que estão os protestos? O que chama atenção, Miguel, também é um detalhe que chama... inclusive essa matéria está no G1, tá no G1, que aborda um pouco mais sobre esse tema, que na rede social, em resposta, né, a um internauta que faz a solicitação para você, que faz essa citação e solicita para ele algumas informações, ele diz assim, ó: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Está na sua rede social como resposta. E aí ele mesmo diz, né, na rede social sua, mais uma vez, Jair Bolsonaro ganha. Então dá para ver que é pura política, né? É política, não tem observação para a saúde, né? E a gente não está aqui... Permito, faz o contraponto, depois eu quero fazer uma colocação. Fique à vontade. O que eu acho, bem rapidamente, é uma infantilidade. Ganhei, nananana, né? Porque ele está com medo que o Dória seja candidato. Ele deve botar a viola no saco com a derrota do Trump, tentando governar pelo Twitter. Inclusive, já está sendo observado pela Justiça Eleitoral as suas lives, as suas propagandas políticas e a utilização do horário público, mesmo que pequeno, para fazer propaganda, né? Isso aí tudo já teve debate sobre isso também, propaganda eleitoral. Ele não poderia nem mesmo, né? Ele coloca os filhos lá, fazendo campanha para o vereador e para os amigos no Rio de Janeiro. O presidente da República, olha, Edinho, mais infantil do que o Jânio Quadros foi, infelizmente. Agora a gente faz seguindo essa linha dessas observações, né? Eu fico assim olhando e tentando ler para entender o presidente mais uma vez ganha. E a população com a questão da saúde, eu quero deixar muito claro que eu não estou dizendo que a vacina A, vacina B, vacina C, não é isso. Nós estamos falando da estratégia em saúde nacional. Nós estamos falando de uma busca verdadeira, científica, devidamente amparada, sem nenhum conchavo ou conluio político. Nós estamos falando do o mais verdadeiro extrato em saúde para salvar as vidas de um povo. Nós estamos observando que isso aqui pode determinar quem vai viver e quem vai morrer e de que forma vai viver e vai morrer. E parece que, eu gostaria que você me tirasse desse quarto escuro novamente, parece que isso aqui determinou todas as políticas do Covid-19 desde quando ouvimos falar que ele chegou ao Brasil lá em fevereiro para o mês de março. Ou parece que não estamos sendo tendencionados por essas vertentes dentro do nosso Brasil e por muitos estados, Miguel. Olha, nós estamos constatando a matemática bolsonarista. Nós sabíamos que não teve uma política e ter a esperança de que terá uma política nacional já é uma ilusão. Soa como aquele relacionamento amoroso que você recomeça na esperança de que vai dar certo, né, e dura meia hora e daqui a pouco já começam depois as farpas e as discussões, que supera aí a realidade do bem. O Bolsonaro é um presidente bipolar. Felizmente, ele é presidente do Brasil, não é presidente da Coreia do Norte, não tem uma bomba atômica perto dele, porque conforme o seu fígado, há quem diga já que ele não termina o mandato, inclusive. Nós seguimos um pensamento lógico e coerente com um certo grau de maturidade que crianças têm. Governar pelo Twitter, né, é uma coisa absurda. Ele nunca usou máscaras e agora, inclusive, ele está fazendo o que saberíamos que faria, tirando o corpo fora na questão da economia. Eu avisei, né, que a restrição não valia a pena e morreram 160 mil brasileiros. Nós chegaremos a 180 mil até o fim do ano. E a vacina só está programada, como temos dito, outras, né? Porque mesmo que a Anvisa se atrase, né, será mais uma publiqueta de bananas, né, que vem uma ordem de cima e nem os presidentes sabem, tipo, né, para a ciência, porque eu que sou o que manda e desmanda, eu que tenho a caneta, como ele gosta de dizer, e não por muito tempo, né, porque a carga das canetas acaba, deveria avisar o Bolsonaro disso. Logo ali adiante, vai mudar toda essa realidade.
Basta ver aí que o Trump está agarrado na escrivaninha lá e não sai, estão puxando ele pelas pernas. A própria família dele está tentando, né? Você veja bem, parece aquele alcoólatra teimoso que quer dormir na sala, né? E a família tentando levar ele para a cama. Vamos, larga o sofá, vamos para a cama. O Trump é um aloprado e o Bolsonaro o imita como um papagaio tupiniquim, né? Que não sabe o que está falando, mas está imitando. E acontece isso. A Anvisa pode paralisar, mas o mundo não vai paralisar a vacina. O que vai acontecer é prejuízo para o Brasil, mortes desnecessárias, e teremos que comprar vacina no fim da fila, né? É como você sair da fila. O Brasil está no auxílio emergencial da vacina, é isso. Porque temos a vacina da Pfizer também, que está avançando, e o Bolsonaro acha que ele tem relações profundas com os Estados Unidos por causa do Trump, e como ele não reconheceu ainda a vitória do John Biden, ele acha que o Trump vai virar o jogo, que vai ser o presidente, e que vai, então, ter a prioridade na vacina da Pfizer, porque ele é amigão do presidente. Não vai, né? É uma infantilidade sem tamanho. Nunca vi isso na minha vida. Você querer governar pela rede social e governar respondendo o Twitter, Edinho. É um absurdo, né? Eu gostaria, Miguel, antes de nós... Eu não sei se eu te tirei do quarto escuro, Edinho, mas nós não vamos conseguir sair desse quarto escuro sem protesto, desculpe. Não, mas tudo bem, Miguel. Antes de nós irmos ao intervalo, eu gostaria de uma avaliação sua, porque nós estamos aqui fazendo uma projeção de observador, né? Eu gostaria de te tirar dessa posição e gostaria de te colocar na fileira popular, né, no sentido de que, você vai entender agora quando eu fizer a pergunta, o que o povo está achando de tudo isso na tua avaliação, Miguel? O povo, como diz o Ney Lisboa, né, o povo passa fome, o povo quer comer. Ney Lisboa, um músico caxiense, famoso no Rio Grande do Sul, conhecido pela maioria das pessoas, e há muitos anos já, né, o primeiro disco do Ney Lisboa, Para Viajar no Cosmos, não precisa gasolina, né? O povo passa fome, o povo quer comer. E tem uma outra música do Ney Lisboa, que o Engenheiros do Havaí regravou, Toda Forma de Poder, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Eles não dizem nada. Ou seja, o povo, infelizmente, Edinho, não tem forças o suficiente para ter o senso de ordem, de organização. E assim, a mentira tem perna curta, sempre aprendi isso, né? E contraponto disso, contraponto no paralelo a isso, sempre fui ensinado que quem fala a verdade não merece castigo. Então o Trump, pelas mentiras, pela xenofobia, pelo ataque, né, a todos os tipos de diferenças, acabou. Basta ver o discurso do Joe Biden aí no anúncio da sua vitória, unificando o povo americano sem atacar o Donald Trump, iniciando aí a lembrança de que nós podemos, pelo menos, ter uma polidez, uma gentileza no trato das coisas. O povo brasileiro está desprotegido nesse momento, não tem capacidade de organização. Houve aí uma ilusão de que o Bolsonaro representaria a extrema-direita elitista. A notícia dessa semana também, das redes nacionais, é aquilo que nós temos falado pela obviedade, que a concentração de renda, a pobreza aumentou no Brasil e os ricos estão mais ricos. Então o povo, coitado, quer comer, não estão pensando em política, eles pensam, né? O que eles vão saber? Eles não sabem a representação, não sabem o grau de poder. Se você perguntar, basta nós sairmos e perguntar aí para 30 pessoas na rua se eles sabem o que é a Anvisa. Né? Não vão saber, que vão achar que é um avião, aí uma companhia aérea. Perfeito, tá? Então as análises, né, 10h39, a gente vai aproveitar agora a janela desse intervalo, né? As pessoas, se você que queira fazer algum comentário, alguma citação, alguma observação, está à vontade, nós temos os nossos canais de comunicação, participe junto com a gente de nossa programação, é muito importante sua interatividade. Queremos mandar um bom dia a todos que estão participando, o pessoal está compartilhando também, né? Obrigado pelas observações, e nós estamos aqui navegando bem tranquilo com o mar, né, turbulento, mas porém com todas as velas abertas. Mas não significa que nós estamos, né, com a mão no leme, devidamente sabendo onde nós vamos atracar. Eu acho que o povo brasileiro está assim. Então significa que se você trazer sua opinião, a sua opinião também é muito válida e aceita neste ambiente totalmente democrático. Fique à vontade para trazer suas exposições, que serão muito bem-vindas, tá bem? Vamos então a um espaço aqui em nossa programação. Em instantes estaremos de volta. Aí você traz quer fazer a conclusão agora, Miguel? Quer trazer mais um ponto de vista? Fique à vontade. Antes do comercial, só para aproveitar a tua metáfora das velas, realmente, você usa da boa imaginação. As velas
foram usados no descobrimento, nas caravelas, né? Santa Maria, Nina e Pinta. Mas nós já estamos na era espacial, ainda tendo que usar velas. Portanto, né, já poderemos estar usando motores a hidrogênio, que liberam oxigênio e água para o meio ambiente, mas estamos usando velas, infelizmente, navegando conforme os ventos. Então, falta de governo. E tem políticas que querem ficar com as velas. Vamos lá, intervalo, já voltamos. Já passei por quase tudo nessa vida. O Sacolão da Economia no Kaiser tem o que você precisa para abastecer a sua casa. Frutas e verduras fresquinhas, carnes excelentes, mercado e padaria. O Sacolão da Economia tem sempre ofertas especiais e exclusivas. No Sacolão da Economia você encontra o melhor ambiente para suas compras e para a sua família. Trabalhamos com fornecedores escolhidos com cuidado e experiência para você. Vem para o Sacolão da Economia. Estamos te esperando com uma oferta especial para o seu orçamento. Compre mais, compre melhor. Compre no Sacolão da Economia, o Sacolão do Kaiser. Rua São Francisco de Paula, 455. Fone 32 26 27 31, no bairro Kaiser. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224 1799. Fortunato Model 2423, fone 3224 3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224 1799. Fortunato Model 2423, fone 3224 3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. A Bioner tem tudo o que mais importa para o seu pet. Rações, acessórios, produtos de higiene e sanitários. Na Bioner você também encontra sementes, mudas, ferramentas, produtos coloniais. Bioner, compartilhe felicidade. Ok, já estamos de volta, 10 horas e 43 minutos, e nós temos nesta pauta das observações da influência política versus saúde. E, claro, também tentando entender, observar o que vai sobrar para o povo no meio de tudo isso, para as pessoas. Nós estamos projetando um 2021 amparados por uma vacina. Mas parece que ainda estamos na briga política para ver qual será o fornecedor ou potencial fornecedor desta vacina. E no meio de tudo isso, há tendências ou correntes ou vértices que tendencionam uma politicagem que não é interessante para o que é a maior necessidade nesse momento, que é salvar vidas, salvar pessoas e trazer, acima de tudo, a normalidade para que nós possamos continuar produzindo, salvar nossa economia, gerar emprego, gerar renda e devolver dignidade ao coração das pessoas e, acima de tudo, ampliar urgentemente a linha de oferta para que possamos fazer com que esses preços que estão bastante encarecidos baixem de uma vez, suavizem de uma vez, que o capital estrangeiro venha novamente para dentro do país, para que nós possamos ganhar um fortalecimento econômico muito grande, para que nós possamos equacionar as questões voltadas à inflação, porque está complicado, está muito difícil. Há questões urgentíssimas que devem ser tocadas que não estão sendo tocadas. E no meio desse teatro todo nós temos ainda, as eleições municipais. Miguel Brambila, estou vendo que
possivelmente, parece que todos os prefeitos, ou a maioria dos prefeitos que estão se declarando bolsonaristas no país, não estão aglutinando o voto. Será que isso já seria uma certa tendência pelos números de pesquisas que são mostrados nas principais capitais? Será que isso seria uma tendência de mostrar um enfraquecimento do movimento já do presidente na articulação política nacional? Debate do quarto escuro, Edinho. Você pode passar aqui e pegar, que eu vou disponibilizar uma para você, tá? Agora... Os de lâmpadas de LED, nós já estamos ainda à luz de vela, né? Escorregando pauzinhos aqui para fazer... A minha solidariedade é ao Amapá. Minha solidariedade ao estado do Amapá. Ao estado do Amapá, bem pensado, eu tinha lembrado nisso também, porque você sabe que tinha que ter um gerador reserva que estava em manutenção há muito tempo lá. Não teria esse caos. Ninguém vai se responsabilizar, inclusive pela questão da Covid, pela questão dos prejuízos. Perfeito, Adinho, né? Por isso que você está aí na nossa vinheta como homem da seriedade. Eu tinha lembrado, inclusive, do Amapá e não comentei, porque estão sem luz. E os políticos corruptos não imaginavam, veja como era, né? Ou seja, a mentira tem perna curta, que cairia um raio na estação de transmissão. 2 geradores grandes de grande potência foram atingidos, mas o terceiro, que seria o que salvaria a pátria, o backup, né, não estava funcionando, porque estava na fila da manutenção há um tempão, e agora está todo este problema aí. Então, veja bem que a falta, né, de agilidade e preocupação com a população. A pergunta era sobre a influência do presidente nas eleições municipais, né? Isso aí. Qual é a avaliação que a gente pode fazer de tudo isso? Que isso terá um termômetro do governo Bolsonaro. A derrota do Trump é uma delas, e ele não tem partido, né? O partido da Aliança Nacional foi para o beleléu, não conseguiu 3% das alianças. Muito diferente de outras lideranças que, infelizmente, né, caíram na corrupção. É o caso do Lula, que, infelizmente, você vê uma entrevista do Lula, a lucidez que ele tinha e a inteligência, não dá para tirar ele como uma pessoa burra, não. A gente pensa, o Lula foi enganado, né? Pode ter sido influenciado pelo José Dirceu, pelo Palocci, né? Todo mundo metido em corrupção, mas enganado ele não foi. O Lula é bem espertinho e muito mais inteligente que o Bolsonaro, sabe agir politicamente. Então, portanto, mais perigoso que o Bolsonaro, porque seu partido, inclusive, ainda está, né, batendo aí panela. Mas o Brizola, por exemplo, né, teve um brizolismo. Nós não temos um bolsonarismo, ele não tem nem partido. Então, cada lugar ele tem uma aliança pessoal em cada lugar. Tipo assim, o louco que anda na rua. Me lembro do Renato Aragão, que tinha aquela luva com as mãos na cabeça, que saía aí aloprado, né, buscando alianças. Segundo historiadores mais inteligentes e mais aprofundados na história do Brasil do que eu, por exemplo, o professor Marco Villa, que, aliás, agora está sendo taxado pela maldade das redes sociais como comunista, né, pela leviandade, pela superficialidade do debate político nacional, pela ignorância, mas também, por outro lado, por se saber da temperatura do que pensa muita gente, escreveu o Brasil, né, o PT, 10 anos, né, uma década perdida, professor Marco Villa, que agora está firmemente convicto, né, de que o governo Bolsonaro não termina, devido a uma série de questões. Inclusive, veio finalmente à tona a questão das rachadinhas do Queiroz, e isso tudo é roubo, né? Onde é que está a idoneidade? Não adianta colocar a corrupção dos filhos do Lula, e vice-versa. Não adianta querer limpar a sujeira do banheiro com a sujeira do outro banheiro, entendeu, né? A sujeira com sujeira não se limpa, só piora. Então é isso tudo. Vamos ver, né, a partir de segunda-feira, o nível que está de apoio nacional o governo Bolsonaro. Eu acho claramente, né, que isso já é um termômetro de que vai representar uma bancarrota desse governo. E, infelizmente, né, Edinho? Falou muito bem. Acho que essa palavra, infelizmente, ela vem traduzir o sentimento de todos nós. É um momento que o Brasil não precisava de tudo isso. Não precisava de tudo isso. Tá? Eu ouvi hoje pela manhã assuntos de bastidores, tá? Eu ouvi que tudo isso que está acontecendo no cenário brasileiro, eu gostaria que você observasse também isso para nós, já temos quase no fechamento da programação, mas de tudo que está acontecendo no cenário brasileiro é pílula para a esquerda, é pílula vitamínica para a esquerda. Até mesmo foi me exposto, né, por essas pessoas conversando nos bastidores aqui do nosso trabalho,
que não pessoas ligadas ao nosso trabalho, mas pessoas que por aqui circulam e vêm trazendo informações que movimentos que já estão acontecendo na América já estão mostrando tudo isso. A exemplo da Argentina, a exemplo do Evo Morales e tal. Será que tudo isso está desenhando realmente para um movimento, uma política do fracasso no bolsonarismo, que seria ou tendencionaria ou quer ser ele o aglutinador da extrema-direita? E não seria a pílula vitamínica para um retorno, possivelmente mais adiante, de um movimento esquerdista forte a nível nacional brasileiro, Miguel? Pois é, Edinho. Eu, particularmente, acho que essa polarização esquerda-direita e esse extremismo é terrível para toda a população apolítica que depende da administração política. Porque essas pessoas querem se perpetuar no poder. Extrema-direita e extrema-esquerda. Basta ver que o Bolsonaro só pensa em reeleição. E disse que não ia, inclusive, se envolver na política municipal. A tentativa de voltar ao poder, não é? De uma maneira a perpetuar-se no poder como carreirismo político, e principalmente na América Latina, nessa ebulição, me lembra uma montanha-russa. Não é bem a montanha-russa, é o barco Viking que tem nos parquinhos. Né? Você já ouviu falar do barco Viking, Edinho? Que ele é um barco assim, e ele tem um pêndulo, né? E você entra lá, então ele vai lá em cima e vai lá do outro lado. Então você passa, né, e aquilo você tem aquela emoção. Né? Tem nos parquinhos chamado barco Viking. É a política nacional, a política da América Latina. Porque, primeiro, tanto esquerda quanto direita estão desmoralizadas no mundo inteiro. Essa questão de esquerda e direita, o que importa são as necessidades, né? A forma como você vai chegar ao objetivo, se você tiver boas intenções, você pode chegar até sem braços, né? Considere que a esquerda e a direita são mãos. Se você não tem condições de usar as mãos, você vai usar os pés. Se você não tem condições de usar os pés, você vai usar a boca. Você vai usar a esquerda quando necessário, a direita quando necessário. Eu já disse aqui, eu sou ambidestro, desde os 15 anos de idade, nas mãos e nos pés. Ou seja, eu escrevo com as duas mãos de 4 formas diferentes. Eu não estou querendo me exibir, eu estou dizendo que tudo é útil, as minhas duas mãos são úteis. Um baterista, ele toca com as mãos e com os pés. Phil Collins toca com as mãos, com os pés e canta, que é muito mais difícil. Né? Então essa história de esquerda e direita é uma balela. Né? Primeiro porque a direita fica ameaçando com o comunismo. Né? E a esquerda fica ameaçando com a inveja, né, dos pobres, que são invejosos, não são todos, né, dizendo que vão distribuir a renda. Se fosse distribuir a renda, os 14 anos de governo do PT, teria dado riqueza para o Brasil e cultura suficiente para não eleger um idiota como o Bolsonaro. Então, quer dizer, o Lula está aí ainda querendo fazer bravata, o Ciro Gomes está esperneando como louco, nós temos aí, eu vejo que o Brasil é uma banana mesmo. Então, tudo isso reflete na América Latina toda, nessa ignorância, né? Mantém o povo na ignorância e esse bando de aloprado aí. Né? O que o Luciano Huck vai representar, por exemplo, para o Brasil? É o novo Trump, um playboy, né? E assim por diante. Então, quer dizer, eu quero ser presidente, né? Daqui a pouco... Então, tudo isso representa a falta de cultura, como nós temos dito há muito tempo. Esquerda ou direita, ela é útil a cada momento. É preciso que ambas existam. Isso que é importante. Né? Não se devorem. É preciso que a gente tenha unidade e agir de acordo com o momento. Em determinado momento será esse o caminho, em determinado momento será um outro caminho. Algumas coisas precisam ser públicas, outras precisam ser privadas, outras precisam ser uma parceria, mas eles só ficam ameaçando. Não, o comunismo, não, o extremismo, não, o AI-5, não, a ditadura, e ninguém sabe nada, né? Como dizem os Titãs, aliás, uma música, ninguém sabe nada, né? Uma música do Branco Melo, não sei fazer música, mas eu faço. Eu não sei cantar as músicas que eu faço, mas eu canto, ninguém sabe nada. Né? E na política é a mesma coisa. Ficam aí brigando, né? E ninguém apresenta uma proposta concreta. E o Brasil só vai à bancarrota. A América Latina junto, inclusive, Edinho. Sim. Inclusive, tem muitas coisas que nós podemos destacar como a América Latina e repercussão popular, que está bem complicado, né? Bem complicado mesmo. Estados Unidos está totalmente dividido, né? Estados Unidos se dividiu. E o Brasil, como é que você vê? Está um país dividido no meio dessas contextualizações todas? Você percebe ou entende que as eleições municipais podem trazer uma característica do pensamento, mostrar o que está por trás do pensamento do brasileiro? Porque é notório, né, que o nosso Brasil, o nosso país está muito dividido, né?
Sim, está esmigalhado, eu diria. E isso gera, para muita gente, jovens principalmente, uma aversão à política, né? Porque eles têm lucidez. Menosprezar a juventude também é uma falta. Agora, quem são os jovens que estão dentro da política desde jovens, para não chegarem aí de paraquedas, como o Luciano Huck, por exemplo? A gente quer destacar alguém que tenha fama para que salve o Brasil, né? Nós estamos esperando aí que caia a nave do super-homem, né? E ele salve o Brasil, e se precisar, ele faça voltar, como no primeiro filme, a Terra, para voltar o tempo, para a gente recuperar o tempo perdido e os erros. Isso tudo jamais vai acontecer. A política, ela começa dentro de casa, na maneira como você trata a tua esposa, os teus filhos, como você responde às provocações no trânsito. Tudo isso é política. Como você age diante... Por exemplo, Edinho, né? Vou citar um exemplo aqui, não vou dizer o nome da companhia. Ontem eu tive que atravessar a cidade pelo centro, que está em obras, e há uma obra bem no centro da cidade, na Bento Gonçalves, na esquina com a Marechal Floriano, acho que é, perto do Banco de Sangue. Vários funcionários da empresa, da companhia que estavam trabalhando ali, levantando pó, inclusive, sem máscaras, públicos, né? São o quê? Negacionistas? Pô, eu não tive tempo de bater foto, até porque eu estava no trânsito, tinha um engarrafamento. Sem máscaras. Acabou a pandemia, então, nos órgãos, vários, tinham acho que uns 10 funcionários ali, tinha uns 3 trabalhando, uns 4 olhando, né? Macacãozinho verde, fizeram ali a tal da obra sem máscara, né? Então, isso é o negativo da sociedade, e isso é política, né? Alguém deveria, como cidadão, quando você sai, você tem que observar. No outro momento de trânsito, também observa-se que o pessoal não respeita aquela faixa amarela quadriculada entre as vias, por causa que parece-me que a pandemia está aumentando o egoísmo e a competitividade das pessoas no trânsito, é um exemplo disso. Você não pode sair brigando, mas é um exemplo político também. É uma política de trânsito. Fechou a sinaleira, no meio da quadra tem a faixa malhada, amarela, que você não pode parar. As pessoas param e ficam ali, nem olham para o lado, e o trânsito fica travado, porque é o egoísmo, disputando, né? Por outro lado, muitas coisas boas também acontecem, né, Edinho? Então, tudo isso é política. Não basta pegar e o povo está esmigalhado, o povo nem sabe isso, falta de cultura, Edinho. É essa a questão, filosofia, cultura, educação. Mas olha o retorno às aulas públicas que está acontecendo, esse vazio, essa perda de tempo e essa briga judicial. É complicado, Miguel. Eu ouço você falar e a gente tenta... Por isso que eu acho que sem querer, né, ou talvez no acaso das coisas, essa frase acho que vem demonstrar como é que está o sentimento do brasileiro, né? Nós estamos num quarto escuro, com as luzes apagadas, tateando, tentando procurar a porta para poder sair para fora. Isso é temeroso. Ainda mais que esse bombardeamento de possível fake news, ou cuidado que fulano de tal pode estar escondendo verdade, cuidado que... Sabe, sempre aquele lance aquele lance ficou legal. Aquela situação de nos conduzir ou nos tendencionar que nós estamos nos posicionando errado, né? Exemplo, né? Eu gosto de tal coisa. Cuidado, que se tu gostar disso, estão te levando ao erro. Cuidado. Foi uma teoria conspiratória e foi utilizada e que nos leva a induzir muitos erros, hein, Miguel? Você é taxado como comunista. Um exemplo rápido que eu quero deixar positivo, Edinho, é o diálogo. Quando você sabe falar e se comunicar, pelo menos no primeiro momento também a política. Tive aí vários problemas com o Samar este ano, né? No momento, mas positivamente resolvidos todos. No momento, o vazamento, aqui a minha conta foi de R$100 para 1.100. E conversando, conseguimos chegar ao bom senso, mas que a população não sabe que funciona, que eles têm até uma certa razoabilidade de conseguir resolver a questão. Houve um problema de vazamento interno que não era minha culpa, o processo foi positivo e acabamos, então, entrando num acordo sem questão de justiça nenhuma, somente dentro da questão, mas dialogando. O povo normalmente não sabe conversar. Passado isso, chegou a conta agora desse mês com um valor de R$80 a mais. Então, qual é a tendência? Está errado, foi feita alguma coisa, o povo gosta de dizer, eles são sem vergonhas, né? Não, foi um erro. O que foi preciso fazer? Foi lá no relógio, tirei uma foto, mandei via WhatsApp, que o atendimento está sendo o WhatsApp, prontamente foi respondido, já recebeu outra conta correta. Olha, o leiturista errou.
Então é essa a questão. Conversando, a gente se entende, já disse esse diálogo, desde que haja boa intenção. O problema é que um fica atacando o outro. O Ciro Gomes já está esperneando, querendo ser presidente, né? Atacando as alianças possíveis. Nós estamos há 2 anos das eleições para o presidente da República, quando o diálogo fica perturbado. A esquerda ataca a direita, sabe? Eu me lembro da Disney, que o Pato Donald tinha o Silva, que era o seu vizinho, que eles ficavam se jogando pedras, né? O tempo todo, nunca conseguiram ser amigos. E ficam se atacando as diferenças, sendo que não se discute, não se conversa mais as diferenças. Se ataca, se baixou um nível muito baixo e vai mais baixo ainda, né? Nós estamos além da tubaína, Edinho. É verdade, Miguel Brambila, belíssimas observações, né, nesse teu contexto final. 11 horas em ponto, vamos fechando o Sabe Caxias by Bitcom, né, deixando muito bem claro que aqui não encontram-se donos da verdade, mas a gente quer estar muito bem caminhando com ela e lutamos todos os dias para estar com ela. Apesar de todas, né, as situações aí nesse entremeio que está acontecendo. Mas vamos torcer que dias melhores virão para o Brasil, né, da ordem e do progresso. Essa frase traz o substrato essencial do que nós somos como nação. Enquanto não houver ordem, não haverá forma de nós progredirmos, e está vendo como é que está a situação todas aí. Então, meditamos sobre esta frase e eu passo a Miguel Brambila para fazer o fechamento, suas avaliações finais também, e contextualizando já para encaminhar o final. Meu irmão, foi um prazer dividir essa bancada, eu passo com você para você fazer sua avaliação. Bem rapidamente, nós temos um momento de sabedoria e um momento de idiotice do programa, né? Você falou em ordem e progresso, me lembrei, então, nós éramos profetas quando éramos crianças, né? Com agora essa história do Luciano Huck, ordem e progresso, teu nariz é um sucesso. Um abraço, tchau, até amanhã, Edinho, obrigado. Abraço a todos, até amanhã em nova edição, tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.